Então, vamos correr aqui. Hoje o nosso tema é salvação, hoje é a nossa quarta ou quinta, que eu não me lembro, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu sei que é um total de 6. Deixa eu ver algo, a lista de presença. Nós temos lista de presença aqui, pastor. Só que não vem ficar por falta. Não está aqui. A cara da Raquel. Membros. Eu acho que tem. Presentes. Hoje é dia 27, correto? Então temos hoje mais 2. Terminamos no dia 10. Esse módulo aqui. Dia 10. Vamos já colocar a falta aqui já para os irmãos, né? Esse irmão faltou, esse irmão veio, esse irmão é desaparecido, esse irmão veio, então a reserva é presente, a irmã Fátima está aí, a Laura está aí, o Nicolas está aí, a Nicole também está aí, a Raquel também está aqui, a Regiane, ela está repreendida lá. Ah, é, Roberta, a Carla. Está desaparecida também. Ela dificilmente ela não é aqui não. Você ia ficar Na na cadeira. Ia ficar com falta. Posso virar aqui? Tá bom, velho? Então essa aqui é a listinha. Fechou aqui. Vamos voltar para lá. Então nós estamos no ponto 5. Vocês lembram, se lembram das irmãs que não tinham a doutrina, né? Passei para vocês. Certo. Depois eu vou passar um outro documento para vocês, que é, os novos irmãos já receberam, mas os outros, que é o estatuto da igreja. E também é importante saber os estatutos da igreja. A gente vai falar isso depois. Então, começamos hoje com o tema de salvação. Cintura coberta. Cintura coberta. Ah, criança. Isso é mãe direto, também direto. Então você correu Laura, tudo. empresta pra mãe coberta. Já passei pela primeira vez, já trouxe. Já. Ela já casa aí. Vamos lá. Irmã, conserva a pedra. Oi? Conserva a pedra. Tá bom, obrigada. Mas eu já desliguei lá. Mas eu adoro. Eu amo também, mas vamos lá. Aí a gente fala da salvação. Segundo a nossa doutrina, diz que a salvação é dada por Deus, e através do arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus. Ele diz: o preço da redenção eterna do crente foi pago uma vez só. A salvação individual significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito de Deus que oferece aos homens e compreende a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então vamos lá. A salvação, para muitos, para a grande maioria, ela depende do homem ser salvo. É o homem que escolhe ser salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o quê? Que a salvação vem pelo Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. É ele que conduz o homem à salvação. Então, há uma visão arminiana de que o homem escolhe ser salvo. Então Deus não tem poder de salvar alguém que não queira ser salvo. Deus não é todo poderoso. Não tem essa visão. Porque se o homem não quiser ser salvo, Deus não tem poder para salvá-lo. Então Deus é um Deus limitado, não é todo poderoso. A gente poderia inferir dessa forma, entender dessa forma. Então vocês podem perguntar: pastor, se uma pessoa não aceitar Jesus, Deus pode salvá-la? Não, Deus não pode salvar. Ah, então Deus não pode, não tem todo o poder, porque Deus não, você não pode, né? Agora, se a salvação vem através da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, o próprio Espírito leva a pessoa àquilo que ele colocou, o quê? Arrependimento. Entender que ela é um pecador.
Não há perdão sem arrependimento. Isso é uma questão muito importante. Muitos crentes oram nas suas orações: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não preciso me arrepender. Estou dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Não é isso? E o arrependimento houve? Não. Houve confessar o pecado? Não. Então que Deus Todo-Poderoso tal, perdoa os meus pecados. É simples. É automático. Não cabe nenhum esforço meu, nenhuma ação minha. Então não preciso me arrepender, não preciso confessar. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Para o quê? Perdoar. E cadê o... Então são orações erradas. E as pessoas se acostumam com isso. Ontem nos jovens foi falado, né? Falou, pensei que era o diabo que tentava. Eu falei, não, o diabo não tenta. Quem tenta somos nós mesmos. Somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Mas eu aprendi que era o diabo. Então, aprendeu errado. Coitado do diabo. Ou seja, muitas coisas da igreja as pessoas aprendem de forma errada. Por isso que o conhecimento da palavra, ele tira a gente das prisões. A palavra de Deus ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E tem muito crente preso em muitas coisas, que nem sabe por quê, mas ele vive acorrentado em coisas que ele desconhece. Então, a salvação ela vem através de Deus, é Deus que salva, né? Porque o homem não pode ser salvo, se salvar, é Deus que o salva. O homem por si próprio não consegue entender isso. E através de onde vem a salvação? A salvação pela nossa fé, pela palavra, é através do sangue derramado de Jesus. Ele é o caminho. Ele não é o fim. Ele que nos leva ao Pai. É Ele que restabelece a nossa comunhão com o Pai através do sangue derramado. Entre a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e entre o Pai, que recebe, através da intervenção de Jesus, nós e nos adota como filhos, que a gente chama de adoção, né? Também, dentro do processo de salvação, é muito importante. Por quê? Porque ocorre simultaneamente ao processo de salvação outros processos. Um deles que eu acabei de falar. Eu sou adotado. Agora eu tenho um pai. Eu não tinha um pai. Então Deus não é pai de todos. Deus é pai daqueles e daquelas que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí, agora Deus torna pai. Esse é um. 2. Regeneração. Quando você se converte, quando houve a conversão, começa um processo de mudança. Esse processo ele é contínuo, ele nunca termina. O ato da adoção é uma vez só. Só ocorre uma vez. Salvação ocorre uma vez, adoção ocorre uma vez. Regeneração não. Ele vem, ele é um processo que acompanha toda a sua vida, que a gente chama de um lado de santificação. E a Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá o quê? O Senhor. Então veja, a Bíblia ela tem alguns condicionantes de salvação. E ela fala: se você não é santificado, você não vai ver Deus. Então eu perco a salvação? Não, você nunca foi salvo. A questão não é a perda da salvação. A questão é que você não foi salvo. Você achou que era salvo. Porque o crente verdadeiro, ele sente o agir do Espírito Santo dentro dele. Não é o pastor, é o Espírito Santo dentro dele que o conduz e mostra para ele essa necessidade de santificação. Não é o pastor, não é os irmãos da igreja, não é o pai, nem a mãe, nem o esposo. É o Espírito Santo que faz isso. Se o Espírito Santo não faz isso, porque o Espírito Santo não está dentro. Se não está dentro, não está salvo. Ponto. É simples assim. Lembra? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então é Deus que escolhe. A Bíblia está escrito: Deus, Ele escolhe. Jesus, na sua oração em João, fala sobre isso. Pai, né, eu os escolhi, falando dos apóstolos. Eles foram escolhidos. Então, dentro dessa questão, outra coisa também, justificação. Nós não somos justificados pelos nossos atos, mas Deus nos justifica pelo sangue. Então veja: regeneração, adoção, justificação. Estou no ponto 5, irmã Cris.
justificado. Aí ocorre o processo de santificação e glorificação a Deus. Porque o homem foi criado para o louvor da sua glória. Então a minha vida, ela é para a glória de Deus. Eu glorifico através da minha vida. Não através do canto, não através da leitura, não através da oração, mas pela maneira que eu vivo. A maneira que eu vivo glorifica a Deus. O que significa? Como eu vivo dentro de casa, como eu vivo fora de casa, como eu trabalho, como eu cuido das minhas coisas, como eu trato minhas amizades, como eu faço tantas coisas. É nisso que eu glorifico a Deus. Da maneira que eu vivo a vida. Tudo bem? Está claro isso ou não? Né? Então, gente, muitos crentes não têm essas visões. Vai, aceita Jesus, não vou discutir, senta no banco e fica. Não tem um comprometimento, não tem um compromisso com Deus, primeiramente. E essa falta de compromisso, que é viver para Deus, é que faz com que as pessoas achem que a igreja não é importante, ler a palavra não é importante, orar não é importante, ter comunhão não é importante, porque, sou salvo, tá bom, beleza, viva a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não é assim. E o Espírito Santo não deixa viver assim, porque ele incomoda. O Espírito Santo incomoda a gente. Como incomoda. Amém. Por isso, glória a Deus por isso. Porque se ele largasse a gente, abandonasse a gente, aí danou-se tudo. Como diz lá os meus ancestrais, né? Danou-se. Lá no Nordeste, né? Danou-se. A regeneração é o ato inicial, que faz crescer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura. A obra do Espírito Santo, que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção, é a vida eterna e o dom do Espírito. Nesse ato novo, o crente é batizado no Espírito Santo. Esse ponto é importante também. O que nos difere de um petenca pentecostal é justamente essa questão do batismo. Um delas é a questão do batismo. Muitos de vocês já sabem, ontem mesmo a gente estudou a lição 9 do Casados para Sempre, né, que é a vida do Espírito, e a gente falava sobre isso. Que é o quê? Quando nós recebemos Jesus, automaticamente nós recebemos a presença do Espírito Santo que nos sela e é a marca da nossa herança, do penhor. Então, a presença do Espírito não é uma segunda bênção. Claro que aí os petecas vão usar vários textos de Atos dos Apóstolos para justificar isso, né? Que eram pessoas que eram salvas, mas não tinham ouvido falar do Espírito e depois receberam. Isso no livro de Atos, isso sem ver Bíblia, isso quando a igreja estava sendo construída, formada. Deus age de maneiras diferentes em épocas diferentes. Deus tem o agir dele. Você veja isso. Mas como assim? Olha, leia as cartas do Apocalipse. As cartas do Apocalipse, Deus está agindo de maneiras diferentes, em épocas diferentes. Né? Porque a minha interpretação do Apocalipse é, cada igreja do Apocalipse é uma determinada época. Não é uma igreja, é uma época. É a época daquela igreja na história. E hoje a gente vive a última igreja, que é a nossa época atual. Então as igrejas passadas, elas já passaram. A primeira igreja, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, foi para trás. Acabou, não tem mais aquilo. Porque o Apocalipse é um livro progressivo. E a última igreja, depois dela, já corre o arrebatamento. Então, no capítulo 3, aí você já começa a ver. Ela segue uma ordem cronológica, né? Mas vamos deixar isso para lá. Quando o pastor Elis fala, mas recebereis o Espírito Santo, lá como fala em Atos, como uma promessa para nós, né? Vamos receber. E ele já põe que isso aí vamos receber depois do ato da salvação. Então, é a maior interpretação desse texto. Eu convivi muito com o pentecostal e eles baseiam na própria base, né? Nós temos o Espírito Santo, ali, a descida do Espírito Santo, né? Mas é como para nós uma promessa. A gente já recebeu o Espírito Santo, né? Quando, uma promessa ali, né? Depois quando se concretiza mesmo, realmente, né? Como você falou nas igrejas, né? Há conversões, há tudo mais, Pedro pregando ali, mais de 3 mil pessoas, né? Sendo salvo tudo.
Mas ele é esse que se pega, esse versículo aí. E ele se apegam também, desculpa não interrompendo, aquele texto lá que quando fala sobre, não é ator lá, quando teve as divisões das línguas lá, que texto que é, pastor? Lá em Gênesis. Não, em Atos, quando fala que dividiu as línguas lá. Então, o pentecostal também, eles baseiam muito nesse texto aí. Eu tenho uma vizinha, então eles debatem, por isso que eles não acreditam muito na atuação do Espírito Santo. É complicado trabalhar com eles. Eu não perco meu tempo. Eu também não perco. Então, Mas vamos lá. que a gente fala, você... Eu não vou entrar na E discussão. fala que os batistas são muito exigentes, que os batistas são muito Bíblia. Entendeu? Mas não é porque estudam, como o senhor disse. Se você não estudar a palavra de Deus, você não vai ter conhecimento. É difícil. A não ser que haja uma congregação que você vai dizer que a letra mata, né? Então vamos estudar não, que não precisa. Não precisa nem ler. Exato. Bem, aí ele fala da nossa doutrina, ele diz: há duas condições para o pecador ser salvo: fé e arrependimento. Ou melhor, arrependimento e fé. O arrependimento implica a mudança radical do homem interior. É importante entendermos que quem causa essa mudança não somos nós mesmos, é o Espírito. Então, exemplo, eu tentei parar de fumar várias vezes, N vezes. Eu tentei. Nunca consegui. Quando eu me converti, em poucos dias já não fumava mais. Por quê? Fui eu? Não. Foi a obra do Espírito Santo na minha vida. Porque eu havia tentado e não havia conseguido. Mas o Espírito Santo fez uma obra na minha vida. Né? Na experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus e concede perdão, justiça e paz. Todos os versos estão aí, que eu passei para todos vocês, sobre a questão doutrinária. Todo mundo recebeu, né? Ou alguém não recebeu? Vocês não receberam? Não. Então vou enviar para vocês também. Tá bem? Bem, aí vai falar da justificação. A justificação ocorre junto com a regeneração. É o ato de Deus considerando Jesus. Na justificação, ele fala do quê? Nós somos perdoados. Então a grande questão da salvação é essa: eu recebo o perdão de Deus. Ele me perdoou. Todas as minhas transgressões passadas, Ele perdoou no ato da minha conversão. Agora, pós minha conversão, eu peco? É uma pergunta. João, no livro de João, ele fala assim: aquele que está nele não peca. Certo? Mas João também diz: aquele que diz estar sem pecado, mente. Parece que João se contradiz, né? Ele diz que não peca e ele diz que peca. Não, ele não está se contradizendo. Há uma questão muito interessante que às vezes a gente não percebe, que quando você vinha na sua vida sem Jesus, você vivia em determinados tipos de pecado. Quando você se converte, você recebeu o perdão daqueles pecados para trás, não foi? Perceba que aqueles pecados do passado, normalmente você não peca mais neles. Mas outras coisas que virão, você pode pecar. Então, João está falando do passado, aquilo que você fazia no passado, você não faz mais. Porque você é uma nova criatura. Mas a partir dessa nova criatura, você peca. Outros pecados virão. Né? E a partir desse novo pecado, então ele diz que você peca, aquele que diz estar sem pecado mente. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados. Então, não é pelo fato de termos Espírito Santo em nós, e aí a gente falávamos ontem nos jovens também sobre isso, que nós somos influenciados por duas naturezas. A natureza humana, que a gente chama de carne, e a natureza espiritual, que a gente chama de espírito. Então, aí a gente fala do pneuma versus o sarx, ou seja, a minha carne luta contra o pneuma, o sarx luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E eles influenciam a minha psique, a minha mente, a minha alma.
E a partir dessa influência que tem aqui, o meu corpo extravasa isso, que é o meu soma. O que mais alimenta, né? Vai ficar mais forte aí no caso. Sim, por aquilo que se deixa mais te influenciar. Ou o espírito ou a carne. O seu corpo mostra aquilo que mais te influencia. Só que agora a gente peca, mas peca consciente. Porque quando a gente estava na velha natureza... Ignorantes. Então, a gente eu pelo menos penso, você fala interessante, lá a gente pecava, extravasava, agora não, quando você pega consciente, você sabe que você está pecando. Você luta contra a correnteza, né? Isso, você está sempre ali alerta. E de primeiro não, vamos falar assim, você pecava atacado. Fica lá e falando, eu estou simplificando. Hoje não, você fala assim, quando você faz qualquer coisa errada, você fala assim, puxa vida, na hora o Espírito Santo ele fala, você está errado. Então, nós pecamos hoje consciente. Você não está uma pessoa sem. Porque na hora o Espírito Santo já te mostra. Exatamente, ele mostra, fala assim. Você vai querer ou não, né? Gente, e o pecado, assim, nós que somos crentes mesmo, a gente sente o peso do pecado sobre os ombros. A gente sente. E graças a Deus por isso. Porque aí nós entendemos que somos salvos de verdade. Ele faz tudo, normalmente, ele não tem consciência, para ele é normal. Não tá nem aí. Vai em qualquer lugar, conversa com qualquer pessoa, nós temos que isolar das pessoas, né? Temos que conviver, porque nós estamos no mundo para conviver com as pessoas. Mas tem gente que não tem esse cuidado de ter certas amizades. Vamos avançar? Vamos. 6, eleição. Tudo bem sobre a salvação? Bom, uma coisa só, eu esqueci de um detalhe. O crente perde a sua salvação? Sim ou não? Não. Mesmo pecando? Mesmo pecando depois. O crente não perde a sua salvação. O crente verdadeiro não perde a sua salvação. Lembra que no meio de nós há muito joio. Há muitos que estão no meio de nós que vão dizer, Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Deus vai falar o que para eles? Não, tipo, meu pai pediu. Não foi isso com vocês. Mas eu estava lá. Então, no nosso meio, pode ter pessoas perdidas, não salvas. Pode acontecer? Pode. Não me cabe julgar. Exato. Porém, a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Porque quem vive na carne vai viver e mostrar o quê? Obras da carne. Essa é uma das coisas. Então a gente fala do fruto da carne. Então o crente não perde a salvação. Eleição, ponto 6. Esse tema está quente, não? Não. Não? Não sei. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Se quiser aumentar um pouquinho para ficar mais frio, pode. Eu de muda, gente. Hoje pode pôr em 17, né? Já eu mudo de novo. Ar-condicionado não foi feito para mulheres. Funciona para talvez seja em função de algumas mudanças no corpo, né? O homem tem. Nossa, eu vivo pegando fogo. Meu Deus, que calor. Calorão, meu Deus. Aliás, nunca gostei de calor, né? Não sei se é aos quase 90 anos que eu tenho. Ela está explicando como o homem também tem a mulher menopausa. O homem. Não tem problema, eu aceito isso de boa. Bem no âmbito Eu tenho hora que não aceito. Voltando à eleição. Diz a nossa doutrina, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoa para a vida eterna. Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Aí ele lê lá 1 Tessalonicenses 1,4, por exemplo. 1 Tessalonicenses.
Nós não estamos lendo os textos porque os irmãos, imagino, podem ir nas suas casas, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Fala sobre isso. Romanos 9, 22. Romanos 9, 22, ele vai dizer o seguinte: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? São dois textos da Bíblia que falam que Deus criou o homem para o inferno. Poucas pessoas sabem disso, mas há dois textos que falam isso. Deus criou pessoas para o inferno. Na cabeça do arminiano, ele acha isso comum, justamente a questão da eleição. Ah, pode Deus criar as pessoas e já você vai para o inferno? Aqui você lê um deles, o outro deles tem Provérbios. Que Deus criou o ímpio para o dia da perdição. Ele fala sobre isso. Então, quem não conhece também acha que é isso. Também quem não conhece, as primeiras igrejas batistas que surgiram, e durante muitos anos, elas sempre foram igrejas calvinistas. A igreja batista, ela nasceu igreja calvinista. Só depois de muitos anos que a igreja batista se dividiu em termos de salvação, em termos de eleição. Aí se tornou termo Spurgeon, que tanto o pessoal fala, ele era um calvinista. E tantos outros. E os maiores teólogos são calvinistas. E depois de muito tempo, a igreja batista ela começou a pensar de forma arminiana, onde o homem escolhe ser salvo, decide ser salvo, o homem. Então a maior parte das nossas igrejas ela vai ensinar isso, que o homem que decide, que ele vai chamar de livre-arbítrio, decide ser salvo. Moisés teve livre-arbítrio, não foi? Isaías também teve livre-arbítrio. Jeremias também teve livre-arbítrio. Paulo também teve livre-arbítrio. Os 12 apóstolos também tiveram livre-arbítrio. Tiveram? Não. Eles não tiveram opção. Escolhi. Moisés apresentou um monte de desculpa e falou: eu não vou. Mas acabou indo, não foi? Por quê? Porque Deus chamou ele para isso. Não é uma escolha, pastora, quando fala assim, então, aí eu tenho que tomar cuidado sobre essa resposta. Entendeu? Por quê? Porque você pode interpretar de um jeito ou você pode interpretar de outro jeito. Certo? Quanto mais Bíblia você conhece e estuda profundamente os assuntos, você vai se entender melhor qual dos dois você se encaixa. Entre a escolha e o livre-arbítrio. Entre o livre-arbítrio e a eleição. Entendeu? Agora, muitos batistas que são arminianos nesse sentido, eles vão dizer que isso é coisa do diabo, a questão da eleição. Né? Eles vão dizer que é coisa do diabo, não é coisa de Deus. A gente nem acredita, né? Sim, sim, muitos crentes. Muitos. Então vai dizer que isso é coisa do diabo. Né? É uma visão dele. Então ele está chamando outros irmãos de diabo. Então, esses irmãos, eles dizem que quem entende a eleição, ele acha, ele pensa que é coisa do diabo, não é de Deus. E aí ele julga essas pessoas que pensam assim. Então, depois eu vou passar para vocês a Confissão de Fé Batista de 1960 alguma coisa, 1600 e alguma coisa, que o pastor já mandei, né? Que fala muito sobre essa questão, sobre isso. Mas pouco sabe da Igreja Batista que ela nasceu na Igreja Calvinista. O nascimento dela foi desse ponto, mas pouco sabe disso. Tanto que a Convenção fala disso, ela tem um capítulo que fala de eleição, feita por Deus desde a eternidade, ou seja, antes de nascer Deus já te chamou, não foi isso com Paulo? Antes de eu mesmo nascer, Deus já havia escolhido. Então, Paulo é um exemplo disso. E outros. Moisés
teve todo um plano de Deus, não teve um plano? Nasceu homem, era para ser morto, não foi, colocou no berço, lá, colocou no rio, tudo tinha um propósito. Ele escolheu ser ir pelo faraó? Não, mas Deus já tinha um caminho preparado para ele, levado para ele. Então Deus age independente da nossa vontade, escolha. Ele vai agindo. Eu não sei o que Deus tem para mim amanhã, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 5. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Fala que ele escolheu dentro da pessoa, né? Sim, isso. Dentro da pessoa. Todos os meus dias estão escritos. Sim. Então você explica isso para uma pessoa que tem livre-arbítrio. Não estou querendo converter ninguém. Voltando aqui. O texto. Faz um apelo. Mas é interessante. Sim, faz uma divisão na mente. É. De quem Então, era. Então nós estamos aqui para quebrar paradigmas, né? Não somos, como diz lá em Hebreus, nós não somos, como é que fala? Quando a pessoa se desvia da verdade, apóstata. Não, somos bíblicos. Por isso que eu perguntei, não me interrompendo, sobre o negócio do livre-arbítrio, porque eu já conheci alguns pastores que nem falam sobre essa palavra. Eleição. Não, do livre-arbítrio. Ele fala mais da escolha. Alguns pastores. Que entra essa parte aí que, como a Raquel falou, o Salmo 91, mesmo antes de nós ter nascido, Já deve estar escrito sobre isso. já estava escrito que Deus já conhecia nós lá no meio. Então é muito interessante, por isso que o senhor falou, e tem que conhecer a Bíblia, porque se não conhecer, Deus vai ficar totalmente sem. As pessoas vão querer justificar isso dizendo o seguinte, que Deus já sabe quem vai ser salvo. Essa vai ser a justificativa E deles. tem uns que falam assim, então nem precisa pregar. Não precisa sim. Esse é o detalhe. Mas É isso que confunde. Aqui confunde, porque eu já ouvi alguns membros de algumas outras igrejas que debater polêmica, que falam assim, se já fomos escolhidos, tudo já, se Deus sabe que vocês são, para que pregar o evangelho? Mas ele fala que nós temos que Sim. pregar a palavra de Deus. Os primeiros missionários do mundo, né, no século XVI, eles eram calvinistas. Os primeiros missionários, eles eram calvinistas. O calvinismo significa que você não deve pregar. Há algumas igrejas, eu participei de uma igreja assim, a igreja, inclusive, da onde o Paulo César, vocês conhecem o PC, que foi pastor da Nove? Sim. Não, lá em São Bernardo, em Santo André. Ele já está ignorando? Não, esquece isso. Onde ele era pastor. Hoje é uma igreja calvinista radical. E lá não pode nem ter apelo. Eu acho isso um absurdo. Para mim isso é um absurdo. Não pode ter apelo. Mas eles investem em missões. Que é a Igreja Batista Bíblica do Valparaíso. Então o pastor Paulo hoje, ele é um pastor reformado, que a gente chama, mas ele é exagerado. Hiper calvinista. Nem apelo pode fazer. Não pode. Se chegar na visão apelo, você já arrumou briga com ele. Não tem apelo por quê? Agora, eles investem em missões. E quem está fazendo missões vai fazer apelo. Então fica uma coisa que eu não entendo. Contraditório. A eleição e escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Você veja que a nossa doutrina, ela é dúbia. Ela joga dos dois lados. Ela joga dos dois lados. E, quanto à tradição, pela história, ela vai jogar dos dois lados. Ela não vai dizer nenhuma nem outra. Então ela vai acomodar todo mundo.
É igual na questão, por exemplo, do milênio. Na Convenção Batista Brasileira, essas são as diferenças, tá? Ela acomoda os dois. Como no milênio, ela acomoda todo mundo. A milenista, pré-milenista e pós-milenista. Ela acomoda todo mundo também. Então, se você chegar lá e falar que é a milenista, você vai passar no princípio normalmente. Não vai ter problema. Entendeu? Agora, se você for numa igreja mais diferente, tipo uma independente batista bíblica, você tem que ser o quê? Pré-milenista. Bom, se você não for, dançou. Na convenção, não. Ele acomoda isso. Então, há questões doutrinárias que ela é mais... ela acaba acomodando outros pensamentos. Pode dizer maleáveis. Vamos dizer maleáveis. Por isso que algumas igrejas mais batistas de outro lado não gostam muito da Convenção Batista Brasileira. Esse é um dos motivos. Eles acham que abre um pouco. Tem que ser mais fechadinho, né? Mais forma. Bem, a outra questão também, antes da criação, Deus elegeu, predestinou aqueles que a como ele diz, como que o texto ele induz. Elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que, no decorrer do tempo, aceitaram livremente o dom da salvação. Percebe? Como ele joga dos dois lados. Então, ele fala tanto uma igreja com uma visão arminiana, que o homem decide, ele tem o livre-arbítrio, quanto aquele que pensa que Deus chamou, já elegeu antes mesmo da pessoa nascer. Aí ele vai dizer ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está perfeitamente em consonância com o livre-arbítrio. De novo, ele junta os dois, de cada um e de todos os homens. Então, ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Joga dos dois lados. Então ela acomoda uma igreja ou um pensamento reformado como um pensamento livre-arbítrio. Que olhando assim, no meu ponto de vista, não está errado, porque são dois pontos de dois homens, certo? Que chegaram a essa conclusão. Então, através da Bíblia, sim. Então, no desfere da salvação, é ponto de vista. Dá um nó, né, Raquel? Então, mas a salvação que é o o básico, né? Agora essa questão de o que a gente tem que fazer é pregar. O que eu penso é Sim, que eu não acho que está errado ter dois pontos de vista, porque cada um vai seguir conforme lendo a Bíblia, vai achar um ponto que concorda mais, digamos assim, né? Esse aí entra naquilo que o irmão Almir falou. Esse é o grande problema que a Igreja Católica Apostólica Romana teve quando ela não queria que a Bíblia fosse traduzida. Por quê? Porque ela dizia, quando as pessoas lerem a Bíblia na sua própria língua, elas vão interpretar de maneiras diferentes e de maneira errada. Esse era o medo da Igreja Católica Apostólica Romana. E quem consegue fazer a interpretação correta da Bíblia é somente a Igreja. Ela que consegue fazer a interpretação correta. A pessoa normal não. Então esse era o medo. E foi o que aconteceu. Justamente aquele medo da Igreja Católica é o que aconteceu e acontece. Onde todo mundo tem acesso a uma Bíblia e as pessoas interpretam a Bíblia cada um do seu jeito. Cada um da sua forma. A gente chama isso de hermenêutica, interpretação. Uns de maneira certa, outros de maneira errada. Esse é o medo. Então surge a partir daí o quê? Um monte de igrejas ou um monte de comunidades ditas cristãs que não tem nada a ver com o cristianismo. Então é esse que exige hoje, que a gente chama de seitas. Não é? Seitas. Que elas interpretam, não, você tem que guardar o sábado. Não, você, a Bíblia vai até aqui que você tem que ir o livro de Mórmon. Olha, a letra mata. Olha, lá o batismo vem depois. Aquele texto de línguas. E aí vai. E vai criando o quê? Um monte de coisas aí, chamada igreja não sei o quê, igreja pé na meia, pega no fogo, igreja diabo derrotou. E vai criando. Né? Vai criando. Porque
que a pessoa tem a Bíblia com ela, ela lê a Bíblia e ela interpreta a Bíblia a partir dela. E ela, não, eu li na Bíblia. E sai fazendo. Esse é o problema. Então, quando fala assim, é que existe a maneira certa de interpretar e a maneira errada de interpretar. Então, assim, aí a gente poderia dizer, e aí tem um perigo naquilo que eu vou dizer agora. Será que os dois estão certos? É uma pergunta. Será que a Bíblia dá dupla interpretação e a dupla interpretação está certa? Não respondam. Não respondam. Então, não é possível nós estarmos certos e a congregação está certa. Não é possível estarmos certos e os testemunhos de Jeová estão certos. Não é possível estarmos certos e uma igreja mormon está certa. Não é possível estarmos certos e uma igreja católica apostólica romana está certa. Não dá, não pode, o um está errado. Então, a minha irmã, que se mudou há mais de 20 anos, ela falou que ela vai vir para ele, vai ver lá que Igual, sim. Sim. E eu não quero. Mas isso, o pior é que essa é a única coisa verdadeira que ela fala que é verdade. Vai ver o inferno? Não. Ela falou que vai viver aqui na terra com bichos. Sim, eu vou ver o inferno. Mas ele não acredita em inferno. Hã? Não existe inferno. Não, mas ela falou para mim que eu vou queimar no fogo até o fim. Não faz. Então ela não conhece. Ela não Eles conhece a não doutrina. falam, eles não falam disso. Sua irmã não conhece a doutrina TJ. Porque Faz 20 anos que ela falou. Inferno não existe. Vai. Inferno para eles, a palavra inferno era onde era queimado lixo fora da cidade de Jerusalém. Ela não falou a palavra inferno. Então. Ela falou que eu vou ser destruída. Sim, isso faz sentido. Aí isso tudo bem. Por quê? Então, destruída é do inferno. Não. São coisas diferentes. É assim. O testemunho de Jeová e o adventista ele tem duas visões diferentes da nossa. O testemunho de Jeová, se ele morre, ele não vai para o céu e ele não vai para o inferno. Ele simplesmente deixa de existir. Acabou. Ele não é imortal. Ele deixou de existir. Sabe? Ele deixou de existir. Pura e simplesmente. Quando você fala do adventista, quando você morre, você dorme. Que é o sono da alma. Você fica dormindo. Você não vai para o céu. Fala do batista, quando você morre, você vai para Deus. Se você é crente, ou vai para o inferno, se você não é salvo. Não é isso? São três visões. 1, você é destruído. 2, você dorme. Ou 3, você vai para o céu. Ou para o inferno. Para o TJ, não existe o crente morar no céu. E para o TJ, não existe o inferno. O inferno é só o nome dado ao local físico na terra mesmo, onde queima o lixo. É lá. Isso é o inferno. Para nós, o inferno é um lugar espiritual onde as pessoas, sem Jesus, vão para lá. Essa é a nossa diferença do TJ. Já para o adventista, ele diz que a gente dorme. Não, a gente não dorme. Eles usam o texto de Eclesiastes para isso. Porque na sepultura pobre tu vais, não há obra, não há ciência, não há nada, você vai ficar dormindo. Quem dorme é o corpo, não a alma. O corpo fica aqui. Vira pó, os bichos comem, aquela coisa toda. Né? E os bichos morrem depois também. Se a gente quando ele comer, ele vai morrer e comer coisa ruim. Né? Vai morrer também os bichos. Aí fica só os ossos lá, né? Mas bom, para ser cremado, então nem osso fica. Ou mistura com banana, né? E para todo mundo comer. Vamos comer a banana. É como os Zé Numanos fazem, né? Zé Numano faz isso. Né? Então, esse tipo de coisa. Então, ela falou que destrói, sim. Na cabeça deles é isso. Biblicamente, eu não falo isso. Não é também que não continha, né? De 144. Isso que eu ia perguntar. Os escolhidos. Vai ficar aqui na terra.
isso. Esses 144 mil que falam aí, no livro de Revelação, são aqueles judeus que pregarão o evangelho do reino durante a tribulação. Por que eles usam? Porque eles interpretam do jeito deles. E aí, então, só Mas eles se você vão. tem 54 mil, já passou faz tempo. Ah, mas Mas eles morreram. Acabou. É o que tiver vivo. Agora a pessoa explicou direitinho. É os que É estão os que tiver vivo, não os que morreram. Muito interessante. Entendeu? Legal. Durante os anos que eu trabalhei. Pior ainda do que. Ai, que não. Esses que pregarão. Aí, sim, haverá pregação durante a tribulação? Sim, haverá. Haverá salvação na tribulação? Sim, haverá. Mas eles não explicam para as pessoas isso, né? Aí você tem que ir lá no Salão do Reino e ficar estudando. Ah, o senhor me mandou. Nem eu. É a Bíblia. Eu já estudei com eles muitos anos. Quando eu era criança, eu vivia no Salão do Reino. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia deles, acho que até tenho lá em casa. Porque eu estudava a minha e eu queria conhecer. Comparar deles. Não. Vamos lá. Então vocês vejam o livre-arbítrio. Os salvos perseveram em Cristo e são guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força infiltrante pode separar o crente do amor de Deus. O novo nascimento, perdão, justificação, adoção dos filhos, a eleição e o dom do Espírito assegura os salvos a permanência na graça. Aí entra uma incoerência. Quando Calvino trabalhou a questão da eleição, né? João Calvino trabalhou isso, ele tinha um discípulo chamado Arminius. E Arminius, no começo, ele também era um calvinista. Só que depois Arminius, estudando, ele chegou à conclusão que não, que o calvinismo não existe, a eleição. Mas também, como ele falou que era o livre-arbítrio, Armínio também ensinou uma outra coisa, que o crente pede a salvação. Então, se você chega e pergunta assim para um batista, você é arminiano ou calvinista? Eu já ouvi essa frase. Ah, sou arminiano. Ah, então você crê na vida da salvação? Não, não creio. Então, peraí. Você está acreditando metade daquilo que Armínio ensinou, e na outra metade não. Poucos vão falar sobre isso. Então, a perda da salvação que Armínio ensinou é uma coisa que os pentecostais e neopentecostais trabalham muito forte isso. Por quê? Talvez uma questão de induzir medo, ou controle, ou manipulação, ou etc, etc, etc. Porque quem quer perder a salvação? Não é o nosso caso. Para nós, o crente não perde sua salvação. Jesus disse isso. De maneira nenhuma nos lançarei fora. É isso? Então, uma vez salvo, sempre salvo. Ah, então sou livre para pecar? Não, se você é livre para pecar, você não é salvo. Você é convencido, não convertido. E daquele que é de Deus não peca. Então, não existe justificativa. Ah, então você é livre para fazer qualquer coisa. Livre não sou, mas não faço. Eu não vou fazer. O que vou fazer? Para desagradar o meu Deus? Então, tem todas umas coisas que vai além e mais profundo daquilo. Então ele está falando aqui que nós somos salvos. E tem uma questão que ele fala da perseverança dos santos. Aqui ele não vai falar muito sobre isso, mas lá nos livros, nos primeiros livros doutrinários nossos, fala da perseverança dos santos. O que significa? O salvo não se desvia e se desvia de volta. O salvo, ele não perde sua salvação. Então, eu fui da igreja e nunca mais voltei. Não sei não. Porque aquele que sai, ele volta. Domingo passado, o senhor falou alguma coisinha sobre isso, né? Não lembro exatamente. Mas o senhor comentou. Então ele volta. E uma das coisas é isso. Então, quando a gente vê irmãos que saem da igreja, e não vão para a igreja nenhuma que a gente chama dos desigrejados, eu não falo mal deles. Se ele saiu, muitos desigrejados saíram por motivos que justificaram a saída, mas não justifica
não está em outra comunidade. Porque existem igrejas e igrejas, comunidades e comunidades. Então existe esse tipo de coisa. Então, ela vai trabalhar essa questão. De que eu perdi meus pensamentos aqui. Deu umas voltas aqui na minha cabeça, né? E voltei. A gente estava falando da fé da salvação. Então, algumas igrejas vão usar isso. E alguns vão dizer, vai usar o texto de Hebreus, quando ele fala, aqueles, Hebreus capítulo 2, vamos ler lá. Eles usam muito isso. E talvez você vai ver alguém falando sobre isso. Hebreus capítulo 5, 6. Hebreus 6. Olha o que diz Hebreus 6. Ele diz: capítulo 5. 6. Ele diz assim: 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque, verso 4 agora, esse é o mais importante, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provado o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, ele está dizendo aqui que é impossível uma pessoa que perde a salvação ser salva. Uma pessoa ser salva perder a salvação. Ter a salvação. Né? Perder a salvação. Ele diz que foram iluminados, provaram a dom celestial, fizeram participantes do Espírito, provaram a palavra, as virtudes, e recaíram, sejam outra vez renovados. Então ele está falando que é possível uma apostasia. Aqui ele fala mais da apostasia. Só que o contexto não é este. O contexto de Hebreus não é isto. E o contexto de Hebreus não está falando de salvos. A ideia parece que ele fala de salvos. Mas se você olhar os textos e as palavras no original, ele não está falou o que ele é salvo? Em algum momento está escrita a palavra salvo? Não. Ele está falando do joio. Está falando do joio. Ó, provada a palavra de Deus. Quantas pessoas carregam a palavra de Deus e não são salvas? Um monte. Foram iluminados. Nossa, realmente é Deus. Nossa. Mas eles foram salvos? Não. Então, eles estão falando de pessoas que eles acham que são salvas e que podem perder sua salvação. Mas elas não foram salvas. Entenderam a lógica do texto? Então, eles usam isso. A palavra começa que é impossível, né? Ele fala, aquele que é participante do Espírito Santo. Diz que tinha o Espírito. Na verdade, esse texto não está falando de salvos. Ele está falando de... Aliás, o livro de Hebreus foi escrito para judeus que queriam voltar para o judaísmo. Queriam voltar para trás. E por isso esse livro foi escrito. Pessoas que saíram do judaísmo, foram para o cristianismo e quiseram voltar para trás. Aí, quem escreve Hebreus escreve falando, não, vocês estão errados pensando assim, querendo fazer isso. Eles estão em erro. Mas, por isso que fala, a pessoa que não tem os conhecimentos, ele vai interpretar a Bíblia do jeito dele. Tem gente que deixa o Salmo 91 aberto em casa. Não tem? Tem gente por aí que diz que pode colocar um copo de pinga em cima da TV lá, né? Que ele vai orar e depois pode beber que não tem problema.
Não, é água e pano, mas umas vezes eles falavam lá, pode ser vinho também, pode ser o que tiver. Falou lá. Veja, tá mais, tá ele disse. Então são coisas que acontecem. Certo? Enfim. Você não precisa pôr um Quem toque, escreveu tá? essas Oi? Quem escreveu Eu não sei, tenho a menor ideia. O que você Você vai falou, pegar, né? Raquel? Quem escreveu ele? Eu quero ouvir falar, eu vou falar. Vai foi o Paulo. Eu fiquei 10 anos lá. Não, pra mim não foi Paulo, não. É igual João, né? Que escreveu o Apocalipse. Foi quem? João. Qual João? Qual João? Qual João? Apóstolo, o João Você tinha dois, João? O mundo só tem um João? João. Ele não diz eu, João, apóstolo. Diz isso? E tem primeiro de João, tem João. Sim. E tem A revelação. revelação. Então, qual? Tudo bem, no livro de João, não vou entrar no mérito lá, mas no livro de Revelação fala eu, João. Eu, apóstolo João, não fala isso. Se ele fala assim, eu, apóstolo João, o apóstolo João, mas diz eu, João. O de Hebreus fala que foi Paulo, Lucas, Bernabé, Apolo, Priscila, então não tem certo, não sabe. Uma chegadinha era igual, né? O que não era uma chegadinha era apóstolo João. Como João morreu? Como João morreu? Ó, João. Ele já entrou em coisa do Meu João está vivo ainda, meu pai João vai fazer 84 anos esse ano. O apóstolo João. O apóstolo João, não sei o que estava lá para ver. A tradição diz uma coisa, nem sei o que diz a tradição. Você acha? Pergunta? Não sei. A resposta, não sei. Não estava lá para ver. Vamos lá. Dos 12 discípulos, João João, morreu na onde? De cabeça para baixo? onde ele morreu? Não sei. Continua. Eu estava lá para ver, a Bíblia não diz. Continua o estudo. Não vão me pegar não. Você vai dizer a resposta, não sei. Depois eu vejo. Não, nem depois eu vejo. Essa aí não vai ter, não. Não vou atrás disso, não. Ah, foi de ponta cabeça, foi cerrado, foi colocado, foi queimado, foi esfolado, foi estacado. É que tem uma série no YouTube, né, que mostra como foram as mortes dos 12 apóstolos do Efesista. Não? Mas é difícil. Vamos lá. Então, é o reino de Deus, capítulo 7, lembra que temos 19. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus. É também o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente se submetem pela fé. De novo ele fala da escolha, né? Que os homens escolhem ser salvos, aceitando como Senhor e Rei. Assim o reino invisível nos corações regenerados que opera no mundo se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirá um novo céu e nova terra para a habitação dos amigos com Deus. Então aqui ele está falando do reino. Normalmente a gente sempre fala da visão de reino, né? Nós não somos uma igreja que olha apenas para ela mesma. Existe o reino. O reino é o quê? Então eu ajudo outras comunidades, outros locais onde também tem o mesmo esforço de fazer o quê? Que o reino de Deus se amplie. Então existe o reino dos céus, o reino da terra, o reino de Deus. O Senhor Deus, para nós, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Existe uma expressão muito forte que ele chama o Senhor do universo. Que ele é o quê? Tudo que existe é dele. Ele reina sobre tudo. Até aquilo que nós não conhecemos. Nós não temos nem ideia. Né? E o reino de Deus, então, ele é um domínio só dele. Ele é o Senhor. E nós fazemos parte desse reino porque somos os seus, como ele diz na palavra, filhos e servos. Os servos dele
e filhos dele. E ele diz então que esse mundo, a Terra, ela não existe só a Terra. Existem outros mundos além da Terra, né? Os outros planetas, Sistema Solar, não é isso? Via Láctea. Existem outras centenas, milhares de galáxias, de mundos, de gases, de planetas, de estrelas, de geysers, de buracos negros, de anãs novas, enfim, púlsares. Existem vários outros mundos que a gente não conhece. Nós não temos como chegar lá. Então, nos céus, ele é o reino dele. Deus não criou o homem para morar no céu. Deus criou para morar na terra. Sim. Deus criou o homem para morar na terra. Então, nós não vamos viver no céu. Nós vamos viver na terra. Junto com os animais. Esse é o único ponto que ela serve. É o único também. Só isso, acabou. Mas é tudo eu. E mesmo assim, durante o milênio. Então, muitos crentes acham que quando morrer vai viver no céu para sempre. Mentira, não é isso. A Bíblia não diz isso. Ok? Eu vou ver no céu. Onde você achou essa ideia? A meu pastor falou. Então, o pastor não sabe disso. Céu tem terra? Céu tem terra? Deus criou o mundo para ser habitado. Ele não criou? Isaías diz isso, não criou ele sem fome e vazio. Aliás, se vocês quiserem ver isso, né? Isaías fala sobre isso aí. Entendeu? Lê lá Isaías 45, 18. Se alguém quiser ver. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser do caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não a noite. Viu? Deus não criou a terra. Então, quando você lê Gênesis lá, como se diz, a terra era sem forma e vazia, ela se tornou sem forma e vazia depois. Deus não fez ela você. Está dando os nó na cabeça? É para isso mesmo que estamos aqui. Mas voltando aqui. Né? Deus não criou a terra só uma coisa. Havia alguma coisa antes disso. Mas voltando. Né? Isaías fala isso. Então, ele não é que ele contradiz. Ele está mostrando que houve algo além daquilo que está em Gênesis. Apoia. Que houve uma outra criação antecipada. Então o reino de Deus, ele engloba todas as coisas. Porque ele é o Senhor de tudo. Nós temos ele como nosso Senhor e Salvador. Salvador e Senhor. Então muitos crentes, muitos têm Deus como só Salvador, não Senhor. E isso é um erro também. Porque nós somos servos dele. E o servo foi chamado para servir. Certo? Reino de Deus. Alguma dúvida? Estou correndo aqui. Os textos bíblicos estão todos aí nos textos para você pegar e estudar na sua casa. Tá? A volta de Jesus. É importante falar sobre isso. Eu acho que na frente eu vou falar também. Nós devemos sempre lembrar que a volta de Jesus ela se dá em dois momentos diferentes. Ele vem até os céus com os anjos, e aqueles que estão já no céu descem com ele, e nós seremos arrebatados e subiremos e viveremos no céu durante 7 anos, uma eternidade. Primeiro o tribunal de Cristo e depois as bodas, e descemos e viveremos aqui durante 1000 anos. A cidade desce, certo? A cidade desce, junto com os nossos irmãos que já foram, e nós reinaremos com ele aqui na terra. Depois de 1000 anos, o mundo se revela de novo, porque o mundo não termina, o mundo continua. As pessoas vão de novo crescer, o mundo vai crescer novamente, e aí Satanás será solto no final do milênio, ele enganará as nações, e eles marcharão para nos destruir.
A guerra da Armagedon. Não, Gog e Magog. Gog e Magog. Aí eles marcharão para nos destruir. E aí Jesus vai destruir tudo. Aí haverá novos céus, nova terra. Para ter deixado de ser mais nada. Sabe? Se nós. Para que vai haver uma nova terra se ninguém vai morar nela? Então nós fomos criados para viver na terra.